Limite de faturamento para monitorar grandes contribuintes é alterado pela Receita Federal. Governo Federal cria selo que avisa onde imposto foi aplicado. Brasileiros pagaram 11,5% a mais de impostos em 2022 se comparado com o ano anterior. Fique atento, o primeiro Centro News de 2023 está começando. A Receita Federal publicou uma portaria que altera o limite para o acompanhamento de grandes contribuintes. Agora, para que as empresas estejam no chamado monitoramento especial, é necessário que a receita bruta anual seja de pelo menos 2 bilhões de reais. O valor anterior era de 1 bilhão de reais. Outra modalidade que obteve alteração foi o acompanhamento diferenciado, que passou de 250 milhões de reais para 300 milhões de reais. Através desses critérios, é possível que a Receita Federal acompanhe as arrecadações e as dívidas dos maiores contribuintes do Brasil. Fazem parte dos monitoramentos pessoas jurídicas que tenham débitos informados em declaração ao fisco maiores ou iguais a 150 milhões de reais, massa salarial maior ou igual a 250 milhões de reais, débitos previdenciários de mais de 150 milhões ou importações e exportações maiores ou iguais a 200 milhões de reais. O governo federal criou no final do ano passado um programa que cria um selo digital que informa onde o imposto do contribuinte foi aplicado. Segundo a portaria publicada em dezembro de 2022 pelo Ministério da Economia, o objetivo principal com a iniciativa é a promoção da cidadania fiscal e o aprimoramento da relação da Receita Federal com os cidadãos. Segundo a portaria publicada em dezembro de 2022 pelo Ministério da Economia, o objetivo principal com a iniciativa é a promoção da cidadania fiscal e o aprimoramento da relação da Receita Federal com os cidadãos. Outros objetivos são aumentar a percepção de retorno social dos tributos arrecadados pela prestação de serviços públicos, ampliar a satisfação dos contribuintes, promover a cidadania fiscal, o bem-estar social e a moralidade tributária. Ainda segundo a portaria, o selo aparecerá em páginas da internet e aplicativos para destacar o serviço público usado pelo cidadão em benefício individual e coletivo. Ainda haverá a possibilidade de que a versão física do selo seja usada como adesivo para que seja colocada em locais em que os serviços sejam prestados. Os brasileiros pagaram 11,5% a mais de tributos em 2022 se comparado com 2021. Os dados são do Impostômetro, um painel da Associação Comercial de São Paulo que possui como função calcular o montante de tributos pagos pelos brasileiros. A diferença dos tributos pagos pelos brasileiros de um ano para o outro é de pouco mais de 290 bilhões de reais. Em 2021, o total de tributos pagos atingiu a marca de 2,6 trilhões de reais. Já no ano de 2022, a arrecadação total foi de 2 trilhões 890 bilhões de reais. Esses valores incluem impostos, taxas e contribuições arrecadados pelos governos municipais, estaduais e pelo governo federal. Estes dados traduzem em números e deixam escancarado a imensa carga tributária brasileira. Por isso, é essencial que uma empresa seja bem assessorada com relação ao pagamento de tributos. Aqui no Centro Fiscal, nós podemos te ajudar com relação a isso. 2023 é o ano de se preocupar com a tributação da sua empresa. A primeira edição do Centro News do ano, o seu boletim com as principais notícias tributárias da semana, fica por aqui. Siga as nossas redes sociais para não perder nenhuma edição do boletim e ainda ter muitos outros conteúdos sobre tributação. Muito obrigado por assistir e até a semana que vem.